Shalom a todos. Tá começando a chegar o inverno e vamos fazer mais live em casa mesmo. Deus ajuda que essa internet colabore. Continuar com a leitura aqui de Filipenses. Em casa é até melhor que tem mais silêncio, né? Na rua é muita distração. Mas eu vou continuar com a leitura de Filipenses. Todas as cartas paulinas é assim, uma maravilha. Se você conhecer as doutrinas que Paulo pregou, você não vai ser enganado por ninguém. Primeiramente, nós precisamos crer em Jesus, ter o Santo Espírito e conhecer as doutrinas que o apóstolo Paulo pregou. Porque o apóstolo Paulo é o apóstolo dos gentios. E ele pregou a salvação pela graça para nós. E hoje em dia tem muita gente por aí afora na internet querendo te empurrar outra religião. Aliás, nós nem seguimos religião, nós seguimos Jesus, o Evangelho, os escritos apostólicos. As pessoas elas estão torcendo o que está escrito para encaixar na doutrina delas. Cuidado com quem faz isso. Eu prefiro ler do jeito que está aqui. Okay? Se tiver alguma palavra que você não entendeu, anota, pesquisa. Hoje tem internet aí, graças a Deus, aproveitar que a gente ainda tem a internet para fazer isso, né? Anota, pesquisa. Mas não vai acreditando em tudo que você vê por aí pela internet, não. As pessoas elas pegam versículos isolados para montar uma doutrina conforme elas querem. Ok? Não é errado você estar lendo um texto aqui e lembrar de outra passagem. Isso não é errado. Mas tem gente que elas nunca leram a Bíblia inteira. Nem mesmo o livro inteiro. Eu nem estou falando que tem que ler a Bíblia inteira, gente. Lê e pratica o que você conseguir. Porque também não adianta ler a Bíblia inteira e não saber o que... Depois não... eu li, mas não sei. Não, lê menos então e procura entender. Então, em glória ao nome de Jesus. Ok? Na Bíblia não está escrito assim, só quem lê a Bíblia inteira vai para o céu. Não está escrito isso. Mesmo porque antigamente ninguém tinha Bíblia em mãos. Era só os líderes. Então, vamos lá. Filipenses 3 hoje. Leia o texto inteiro. Leia o texto inteiro, porque se você for só na doutrina que as pessoas pregam, que elas pegam um versículo ali, outro lá, você vai ter a tendência a não conhecer Bíblia. Filipenses 3 começa assim, e que Jesus nos abençoe nessa leitura e que possamos entender o que a gente vai ler, ok? E abençoe cada um dos meus assistentes, daqueles que me assistem ou que me escutam. Vamos lá. No mais, meus irmãos, alegrai-vos no Senhor. Essa carta da alegria, ok? No mais, meus irmãos, alegrai-vos no Senhor. Tornar a escrever-vos as mesmas recomendações. A mim, por certo, não me é penoso, e a vós vos é conveniente. Ok? Aleluia, glória a Deus. No mais, meus irmãos, alegrai-vos no Senhor, tornar a escrever-vos as mesmas recomendações. Então, Paulo está falando assim, olha, eu sei que eu estou sendo repetitivo, eu sei que eu estou fazendo sempre a mesma recomendação, mas aí ele fala assim, a mim, por certo, não me é penoso, e a vós vos é conveniente. Ok? Então, é conveniente a gente saber o que Paulo estava escrevendo. Vamos lá? Cuidado com esses cães. Cães. Sabe quem são cães? É quem vem pregar uma doutrina para você que não está de conformidade com o Evangelho e que não está de conformidade com as escritas apostólicas.
Pode ser de onde for. Está desacordo dos evangelhos, está desacordo das escritas apostólicas? Deixa passar. Senão você vai virar um religioso. Vai se tornar uma pessoa insuportável. Porque você vai querer empurrar de goela abaixo a tua religião para os outros. E ninguém aceita nada assim. É o Espírito Santo que faz a obra na pessoa, ok? Vamos lá. Cuidado com esses cães. Cuidado com esses charlatões. Cuidado com esses mutilados. Mutilados. Tem gente que não acredita que Paulo escreveu isso aqui. Tem gente que não acredita. O que eu posso fazer? Paulo estava sofrendo por causa dessas pessoas. Ele era perseguido, as pessoas não deixavam ele em paz. Ele só queria pregar o Evangelho de Cristo. Até hoje tem gente que nega que Paulo pregou o Evangelho de Cristo. Até hoje tem gente querendo fazer um Paulo diferente do que realmente ele era. Até hoje tem gente querendo fazer um Jesus diferente do que realmente ele era. É só você prestar atenção na conversa das pessoas. Ok? Vamos lá. Apóstolo Paulo falou de mutilados. Nessa tradução, ok, gente? Mas aqui ele está falando daqueles que circuncidava e queria obrigar os gentios a circuncidar. É isso. Ok? Porque os verdadeiros circuncisos, aí, viu como já vem a palavra circunciso? Quem não sabe que é a palavra circunciso, eu posso explicar aqui, mas é coisa para homem, não é nem para mulher. Porque os verdadeiros circuncisos somos nós. Somos nós, o Paulo estava falando, somos nós. Que prestamos culto a Deus pelo Espírito de Deus. E pomos nossa glória em Jesus Cristo. E não confiamos na carne. O apóstolo Paulo também era circuncidado. Ele também era. Mas ele não colocava a confiança dele na circuncisão. A fé dele não estava na circuncisão. Ok? Ele não ficava pregando isso para as pessoas. E aí ele percebeu que após ele conhecer o amor de Jesus, após ele receber o Santo Espírito, ele percebeu que os verdadeiros circuncisos é aqueles que têm o Espírito de Deus. Mas tem pessoas por aí que elas nem creem que existe o Espírito de Deus. Tem pessoas por aí que nem creem que existe o Espírito Santo de Deus, viu? Olha o que Paulo fala. Porque os verdadeiros circuncisos somos nós que prestamos culto a Deus pelo Espírito de Deus. Que é o mesmo Espírito Santo, ok, gente? E pomos nossa glória em Jesus Cristo, o Filho de Deus, nosso Salvador. Nossa glória colocamos nele. E não confiamos na carne. Ok? Coisas exteriores. Hoje as pessoas elas estão atrás de coisas exteriores, coisas que os outros possam ver. Ok? Vamos lá. No entanto, eu poderia confiar também na carne, se há quem julgue ter motivos humanos para se gloriar, maiores possui eu. Então ele está dizendo assim, vocês, igual tem um monte de pessoas por aí que quer cancelar a nova aliança. Eles não vão chegar para você dizendo que eles estão cancelando a nova aliança. Mas eles pregam doutrinas que não estão na nova aliança para você. Ok? Então o apóstolo Paulo falou assim, vocês querem pregar essas coisas para mim, que eu já passei por elas? Pois fique sabendo que eu era muito melhor que vocês. Quando o apóstolo Paulo seguia, gente, a religião judaica, o apóstolo Paulo era muito melhor de qualquer um desses que você vê por aí agora dando uma de judeu que não é judeu, viu? Eles não são verdadeiros judeus, não fica incomodando ninguém, viu?
Não fica. Então, você vê essas pessoas aí te empurrando com uma religião, imitando o judaísmo, ok? Sabe o que o apóstolo Paulo falou? Pois eu tenho muito mais coisa melhor do que vocês acham que tem. Paulo falou assim, no entanto, poderia confiar também na carne, se há quem julgue ter motivos humanos para se gloriar maiores, possuo eu. Vocês querem se gloriar? Eu faço isso, eu faço aquilo, eu guardo festa, eu sigo Torá e não sei o quê. Aí você vai fazer as perguntas lá dos mandamentos que tem na Torá, a pessoa não sabe nem te responder. Sabe o que o apóstolo Paulo falou? Eu tenho muito mais qualidade nessa área do que vocês. Mas ele fala que ele abandonou tudo para seguir Jesus. Vamos lá. Versículo 5. Circuncidado ao 8º dia, aqui ele vai falar quem ele era. Porque as pessoas via Paulo ali pregando o evangelho, as mensagens que o Espírito Santo dava, ficavam revoltadas porque elas não acreditavam e não queriam que o apóstolo Paulo pregava. Então elas vinham se gloriando. Igual uns religiosos que hoje em dia tem por aí pela internet, fique atento. Paulo falou, vocês acham que vocês seguem Torá? Espera aí que eu vou dizer aqui que eu era. Paulo, apóstolo Paulo. É Shaul, é Paulo também, mesma coisa. Circuncidado ao 8º dia, da raça de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu e filho de hebreu. Hebreu, gente, lembrando que hebreu não é judeu, viu? Hebreu vem de Abraão, que Abraão é um hebreu, ok? Abraão é um hebreu, não confunda. Os 12 filhos de Jacó é hebreus, porque é da descendência de Abraão, e Abraão é um hebreu, ok? Mas ele era da tribo de Benjamim, é que a tribo de Benjamim se uniu à tribo de Judá. Mas aqui ele está falando que ele era da tribo de Benjamim, ele está falando que ele foi circuncidado ao 8º dia, que ele era a raça de Israel, aqui ele quer dizer povo das 12 tribos, ok? Da tribo, e particularmente da tribo de Benjamim, hebreu e filho de hebreus, quer dizer, descendência de Abraão, ok? Completa. Quanto à lei, fariseu. Quanto à lei, ele era fariseu. O que era fariseu? Por exemplo, hoje nós temos os batistas e os assembleianos e os presbiterianos, né? E desses aí nasceu as outras igrejas que você conhece. Vê quais são as primeiras igrejas que chegou no Brasil, que as outras nasceram delas. Então nós temos a Batista, Assembleia, Cristã do Brasil, Presbiteriana. Tinha uma igreja que chamava Congregacional também, que acho que é antiga, mas que não se escuta muito falar hoje. Enfim, as outras igrejas nasceram delas. Então, quando ele fala fariseu, poderia dizer assim, eu era um batista, por exemplo. Eu congreguei muitos anos na igreja batista, então eu sei mais ou menos o que a igreja batista é. Então ele podia dizer, eu sou, quanto à lei, fariseu. Quanto à nova aliança, eu sigo o ensino da Batista, ou quanto à nova aliança, eu sigo o ensino da Assembleia de Deus. Eu estou dando um exemplo, ok? Então Paulo falou assim, quanto à lei, ou quanto à velha aliança, ok? Ou quanto ao Velho Testamento, ele falou assim, eu era fariseu. Ele falou, eu era fariseu, ok? As coisas que ele possuía. Ele foi circuncidado ao 8º dia, ele era do povo de Israel, ele era da tribo de Benjamim, ele era hebreu descendente de Abraão, e quanto à lei de Moisés, ele era fariseu, ok? Quanto ao zelo, perseguidor da igreja, ok? E ele tinha tanto zelo que ele perseguia a igreja de Cristo. Ele era, porque agora ele não é mais. Agora ele não está mais perseguindo a igreja de Cristo. Agora ele está pregando o evangelho. Aquilo que ele perseguia, agora ele tomou para si, abraçou e começou a pregar. Ok?
quanto ao zelo perseguidor da igreja. Perseguidor, ele era perseguidor da igreja, ok? Mas tudo isso que para mim eram, guarda isso, eram, porque tem gente conseguindo enganar as pessoas e elas não aceitam que Paulo eram, ok? Mas tudo isso que para mim eram vantagens, considerei perda por Cristo. Ele tinha, onde ele chegava ele era bem recebido, ele sentava na cadeira dos doutores. Qualquer coisa ali, ele era irrepreensível, mas ele falou, eu perdi tudo isso por amor a Cristo Jesus. E tem gente que fala que Paulo não era cristão. Gente, isso aí é uma conversa para acabar com o cristianismo, fica atento, viu? Na verdade, julgo como perda todas as coisas em comparação com esse bem supremo. Gente, é um bem supremo. Você crê em Jesus de Nazaré, então você tem um bem supremo. Segura, dê valor. Para de trocar o Senhor Jesus pelo primeiro que bate na sua porta pregando uma doutrina diferente. Ou na porta, ou no Facebook, ou no YouTube, porque no YouTube tá cheio. Vamos lá. Ok? Na verdade, julgo como perda todas as coisas em comparação com esse bem supremo conhecimento de Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. Ajuda, Senhor Jesus, te amar mais. Meu Senhor, por ele tudo desprezei e tenho em conta de esterco. Por ele tudo desprezei e tenho em conta de esterco, a fim de ganhar Cristo. Gente, essa palavra é forte. Muita gente por aí não vai pregar. Ok? Olha o que ele fala. O conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor. Ok, ó. Vamos começar do início. Na verdade, julgo como perda todas as coisas em comparação com esse bem supremo. Qual que era o bem supremo? O conhecimento de Jesus Cristo. Esse era o bem supremo de Paulo, o conhecimento de Jesus Cristo. Esse era o bem supremo do apóstolo Paulo, o conhecimento de Jesus Cristo. E as pessoas dizem que ele não era cristão. Eu não sei que Bíblia que essas pessoas leem. Vamos continuar. Por ele tudo desprezei. Tudo desprezei. Ele desprezou a religião que ele tinha, gente. Ele está falando aqui, por ele tudo eu desprezei. E tenho em conta de esterco. Esterco, gente, sabe o que é esterco? Sabe o que é esterco? O que se põe lá nas plantas, porque diz que é bom para as plantas? Isso é esterco. Normalmente é coisa estragada. Ou que, não vou nem falar os nomes aqui. Ok? Mas imagina lá no esterco dos animais, por exemplo. Aí dá para você ter uma ideia mais ou menos. Vamos lá? Gente, o apóstolo Paulo falou aqui, está escrito, ele deixou escrito. Ele falou assim, o bem supremo, o conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, por ele tudo desprezei e tenho em conta de esterco, a fim de ganhar Cristo. Para ganhar Cristo. Você quer Jesus, você quer a salvação, você tem que abandonar tudo. E tem que seguir ele. Abandone a religião. Abandone as coisas humanas. E siga Cristo. Não coloque outro Deus na tua vida. O Deus que nós acreditamos é Pai, Filho e Espírito Santo. Os três é um. Ok? Não, além do Pai, Filho e Espírito Santo, que está sempre junto, não coloque mais ninguém na sua vida. Ok? E quem tem um filho tem um pai. Ah, eu creio só em Deus. Para você chegar nele, espera de Jesus. Vamos lá, versículo 9. E estar com ele. Aqui, ó. Aqui, ó. Tudo desprezei e tenho em conta de esterco a fim de ganhar Cristo e estar com ele, não com minha justiça, que vem da lei, mas com a justiça que se obtém pela fé em Cristo. Justiça em fé em Cristo. A justiça que vem de Deus pela fé.
Essa é a justiça que vem de Deus pela fé, gente. Pode inventar o que inventar por aí. Você só vai perder tempo. Quer agradar a Deus? Lê o Evangelho, vê o que Jesus está pedindo. Versículo 10. Anseio pelo conhecimento de Cristo e do poder da sua ressurreição. Eu também anseio, Senhor. Pela participação em seus sofrimentos. A gente não gosta muito de sofrer, mas tem a participação também no sofrimento. Ajuda-nos, Senhor, a ter paciência na hora do sofrimento. Nós precisamos ter paciência. Deus seja louvado. Anseio pelo conhecimento de Cristo e do poder da sua ressurreição, pela participação em seus sofrimentos, tornando-me semelhante a ele na morte. Paulo só não morreu na cruz porque, como ele era cidadão romano, eles não matavam cidadão romano na cruz. Ok? Mas ele morreu por amor a Cristo. Agora, versículo 11. Com a esperança de conseguir a ressurreição dentre os mortos. Olha assim. Apóstolo Paulo, ele se agarrou com Cristo. Tudo que ele queria fazer era para agradar o Senhor Jesus de Nazaré, nosso amado. Ele é o nosso Cristo, o nosso Messias, Jesus de Nazaré. E ele se agarrou ali com Cristo. Ok? E ele falou com a esperança de conseguir a ressurreição dentre os mortos. E hoje em dia as pessoas vivem de qualquer jeito e já acham que está salvo, vai para o céu. Olha o que Paulo fala, que Cristo é o bem supremo dele, o conhecimento de Cristo, o conhecimento da ressurreição, participar do sofrimento de Cristo. E depois ele fala assim, com a esperança de conseguir a ressurreição dentre os mortos. E as pessoas pensam que é brincadeira. Hoje em dia já estão pregando até que não tem arrebatamento, que não... Sabe por quê? Porque não tem fé. Como é que vai pregar algo que não crê? Se não tem fé. Ok? Porque para fazer parte do arrebatamento tem que levar muito a sério as coisas de Deus. Que Jesus nos ajude. Ajuda, Senhor Jesus. Não deixa a gente fracassar não, Senhor. Não deixa a gente achar que todo caminho leva a Deus. Não deixa a gente achar que isso aqui é só uma coisinha pequena. Não, Senhor, ajuda-nos a ficar firme com o Senhor Jesus. Perdoa tantos pecados, tantas falhas que nós temos, Senhor. Perdoa-nos. Pai eterno, nós te pedimos perdão em nome de Jesus, tantas falhas que temos. E ajuda-nos a ficar firme nessa esperança que o apóstolo Paulo tinha. Ok, gente? Eu vos deixo por aqui. Até a próxima. Que o Eterno vos abençoe. Deus seja louvado. Siga lá no YouTube, minha página Bíblia Diária Helena. E também no Facebook também tem Bíblia Diária Helena. Pai, shalom.